vez aqui com uma nova sessão, com Milene Scott refletindo, porque ela traz muitos assuntos bem interessantes. Eu, Jane Lucas. E eu, Sérgio Rosa. A Milene Scott, como vocês viram no primeiro programa, né? Ela é fundadora da Scott School da Inglaterra, está nos visitando e nós estamos aproveitando o máximo os assuntos que ela vai trazer conosco, nos tirando da nossa zona de conforto, a mim, ao Sérgio e vocês também. E hoje nós vamos trazer um assunto que eu creio que ser bem interessante para as mulheres que são mães solo, para os pais que abandonam e para essas crianças, essa jornada solitária. Que hoje nós temos aí mais de 50% dos lares brasileiros comandado por mulheres sozinhas, né? Qual é o peso disso? Então, Milene, o palco é teu. Vamos brilhar junto agora, então. Não, eu acho que nesse assunto existe assim, uma árvore, né, cheia de galhos, cheia de possibilidades. Primeiro, eu acho que a gente, tendo uma visão mais sistêmica, não existe mãe solo. Né? Isso é bem importante ser colocado. Não existe mãe solteira, não existe não ter pai, ninguém nasceu de mudinha, de ovo, nada disso. E há uma ilusão muito grande das famílias, do sistema, inclusive do sistema político, penalizar uma parte, quando na verdade não existe uma parte. Existe inclusive uma sociedade responsável por tudo que acontece. E aí é engraçado, né? Porque daí a gente vem no tema tipo assim, os selvagens, né? Os selvagens, os índios, por exemplo, na visão tupi-guarani, que são 26 etnias, a criança era responsabilidade da tribo. Sim. Então, já se quebra isso, né? A nossa sociedade está como está porque a nossa sociedade não se responsabiliza em vários níveis. Mas a responsabilização da mulher no processo de mãe solteira, aborto e tudo mais é engraçado porque essas leis e essa visão, toda ela é feita por homens. É o patriarcado, né? Inclusive, sim, é o patriarcado que não entende do corpo do feminino, nem da necessidade do feminino. Tocar o Sérgio aqui. Mas assim, primeiro, uma mãe só pode ser mãe se ela for só mãe, tá? Então, quando ela assume mesmo, sendo solteira, existe um pai solteiro, ou às vezes um pai casado que engravidou uma solteira, né? Pior. Tem muito disso, né? Essa mãe que a gente diz solteira, é um rótulo bobo, né? Porque na verdade ela é uma mãe. Sim, e costumeiramente as pessoas falam como se fosse uma coisa bonita, né? Eu sou mãe, eu estou dando conta de pai e mãe, né? Daí ela não vai dar, porque ela não tem como ser uma boa mãe se ela tentar ser um bom pai também. Não existe essa possibilidade de ser as duas coisas. O que acontece como uma mãe independente, vamos chamar assim, porque realmente mãe é mãe, tá? Independente se ela é solteira ou não. A gravidez não ocorre diferente para solteiros. Não existe essa diferença. Mas essa mãe mais independente, ou que foi obrigada a ser independente, ela dá conta da parte dela e ela dá liberdade à criança de poder carregar o pai no coração. Mas ele me abandonou, mas ele não sei o quê, aquelas conversas todas, né? Normalmente, a hora que foi feito estava bom e ela não estava preocupada com tudo isso, tá? Então, ela precisa entender que o fato de ela estar fértil, esse homem estar fértil, faz dele pai. O sucesso de um pai não é se ele trouxe dinheiro para casa. O sucesso de um pai é se ele fez filho. Eu viro mãe se eu engravido, independente até de levar até o fim ou não a gravidez, eu viro pai se eu fecundo essa mulher. Então, quando eu faço isso, eu entendo que porque assim, o primeiro sim, gente, numa gravidez é o da mãe. É quando ela diz sim na fecundação. Ela se torna fértil e o óvulo dela escolhe o espermatozoide. Tá? Então, nesse momento, ela se torna mãe e ela diz sim. Se ela leva adiante essa gravidez, ela continua dando sim. Se ela segura, consegue manter, não porque ela quis ou não, mas pelo sim dela, até o final a gravidez, ela então, para a sociedade, vai se tornar mãe. Mas, na verdade, ela é mãe no momento que ela é fecundada. Mudam os hormônios dela, ela vai estar sensibilizada, ela está em TPM se forem 9 meses ou 1 mês de gravidez, não importa. Essa mãe é mãe naquele momento. Quando ela define só ser a mãe, dizer sim para essa maternidade e dizer sim para quem fecundou ela, porque ele tornou, mesmo, não importa como tenha sido, mas ele tornou ela mãe, e ela consegue agradecer,
Porque uma das coisas que eu também abri com a Lisa, depois a Lisandra, tá? Que é a pessoa primeira no Rio Grande do Sul que abriu constelações na parte jurídica, né, no fórum. Quando a gente abriu, uma das questões era essa, né? A alienação parental. Tipo, não, ele não é bom, ele não é isso, às vezes mentem, que o pai morreu. Existe um vídeo, se consegue, no YouTube sobre alienação parental, que é bem bom. E o que é importante dentro disso, quando a gente vê, é que quando essa criança pode ter o pai no coração, que não é o marido, o ex-marido da mãe, ou o ex-namorado, aquele que fecundou ela, o pai dela, porque, assim, num processo genético, tá? A mãe dá 100% do seu DNA para a criança e o pai dá 100% do seu DNA para a criança. A criança tem 50% de pai e mãe. Existe um exercício que a gente faz, inclusive, para a criança tomar esse pai, quando as escolas são um pouco mais conscientes, que é o que não é, nas suas características físicas, da mãe e do pai. Então, se você não sabe quem é o pai, olha os traços. E eu me lembro quando eu aprendi isso, na formação há 15 anos de constelação, eu falei para o meu filho, filho, você tem as mãos que nem teu pai. E brilhou os olhos. Ele conhece o pai, tem contato com o pai, não é esse o problema, mas o fato de eu trazer para ele que ele tem o pai fisicamente, ele tem as costas quadradas do pai dele, uma série de coisas do pai, e aí ele olhou para mim e disse assim, mostrou o dedão dele, ele disse, tá vendo, esse dedão é igual do meu pai, até os traços. Então, coisas que ele tinha reparado, e só eu dar esse espaço para ele ter o pai, fez ele ficar grande. E isso acontece muito nas escolas, quando eles dizem, não, eu não tenho pai, a mãe disse que eu não tenho pai. E quando você diz, não, que não é da tua mãe, é do teu pai. E aí você tem como conhecer o teu pai através de você. E para a criança é libertador. E quando não se faz isso, que é importante a gente também olhar o outro lado, a alma sabe, tá? A alma dessa criança sabe. E é engraçado porque às vezes a mãe está xingando a criança, dizendo, você que nem teu pai. E a criança repete mais ainda aquilo. Sim, reforçou o que ela é. É como se ela dissesse, olhe para mim, é dele que eu venho, né? E quando a mãe aceita que o pai é aquele, ela não tem que gostar, ela não tem que aprovar. Talvez ele tenha feito coisas que ela realmente precisava separar e ficar distante, até pelo bem-estar dessa criança. Mas não tirar o direito de ter pai. Quando essa criança tem o direito de ter pai... Ainda que a distância, né? Ainda que a distância, que não bem enxerga esse pai, ele não tem que, a alma dele não tem que repetir os erros do pai para a mãe ter que perdoar. Ele pode ser só ele. Quando eu faço com que o meu filho não aceite o pai, ou aceitar o pai é ir contra mim, essa criança começa a repetir os erros do pai para essa mãe precisar perdoar no filho, porque o amor é incondicional. Porque muitas vezes a mãe coloca na realidade, se você escolher teu pai, tá escolhendo ele e tá abrindo mão de mim. É porque você não me ama. E que isso não é uma verdade. A criança ama ambos, mas ela precisa aprender a amar a vida e não resolver o problema dos pais. Sim, para os pais dos pais. Então, olha, pessoal, Exatamente. as mulheres que estão nos assistindo aí, que importante dica a Milena está trazendo aqui para nós, né? Independente do nosso marido, nosso parceiro, nosso companheiro, nosso eventual, que foi o pai do nosso filho, ele é o pai, né? Ele é o pai. Então, assim, os casais podem se separar, tá? Mesmo depois de uma vez de transa, que deu a origem a uma criança. Mas os pais são eternos para a criança. Assim como os filhos são eternos, mesmo que eles morram algum dia. Não existe ex-pai ou ex-mãe. E uma coisa que eu já vi na internet, que é completamente errado, é dizer que os pais adotivos substituem os pais biológicos. Não. Na essência, na genética, no sistema, os pais biológicos são os pais biológicos. Os outros são cuidadores. E eles só tiveram a oportunidade de ter aquela criança que eles adotam porque os pais biológicos fizeram o que fizeram. Então, eles precisam ser agradecidos. Uma adoção não funciona quando eu não consigo honrar quem trouxe a vida que eu não consegui trazer. Então, é muito importante isso também. Assim, algumas mães se casam ou vão tendo filhos, e infelizmente, com cada pai ou coisa parecida, e querem que a criança chame de pai o padrasto.
Se for natural, não é um problema, mas forçar isso é como fazer a criança negar o pai que ela tem. A alma da criança vai buscar ser leal ao sistema, tá? Não importa quem foi distanciado, às vezes também é a mãe. Sim. Às vezes, em algumas culturas, isso é muito forte, de tirar a criança da mãe, porque... Se for um filho masculino, inclusive, né? Se for um filho homem, né? Eu tenho, acho que não é só eu, acho que muita gente tem, mesmo não religiosa, admiração pelo Papa Francisco, por muitas coisas que ele tem feito, né, pelas pessoas. E ele disse uma coisa que me encantou, assim, quando alguém perguntou para ele sobre a questão de dar comunhão, né, para mãe solteira. Daí ele falou assim, ó, se a igreja é contra o aborto, né, ele está falando na visão da igreja, né, contra o aborto, e uma mãe teve a coragem de assumir, de criar, mesmo que tenha feito isso sozinha, sofrendo todas as dores disso, mãe não é estado civil, mãe é mãe. Então nós temos que aceitá-la, apoiá-la e dar comunhão. Então, assim, ó, é mais uma das suas frases maravilhosas que me encantaram, assim, nesse sentido. Muita gente encontra ele por esse modernismo, mas é completamente lógico isso. É aquela visão ampla, né? E uma visão ampla, né? Se não pode abortar uma coisa parecida. Quer dizer, vai ter algumas que abortam, pode tomar a comunhão porque ninguém está vendo que ela abortou. Aquela que segurou todas as coisas, não abortou, como que ela não é? Vai ser condenada pela sua coragem. Exato. E pela sua dignidade. Eu vou te provocar um pouco com relação a essas mães. Assim, a carga de quão pesado fica esse solo, essa carreira solo de ser mãe. Como é isso? Como é que ela lida com isso? Como é que pode ficar mais fácil ou menos difícil? Primeiro, eu acho que a mãe, a mulher, precisa honrar, porque ela é a terra fecundada, né? Ela que trouxe esse sim. E ela é humana. Gente, toda mulher, não importa a escolha que tenha feito, ela é humana, assim como nós. E ela está tentando ser feliz, saudável, fazer as coisas da melhor forma possível. Então, a mãe que consegue trazer no coração o pai, ela não precisa estar com esse pai, mas ela consegue trazer no coração porque ele fez ela mãe, ela consegue honrar isso, a vida dela e da criança dela simplesmente está livre. Quando eu não consigo trazer esse pai no coração, e eu digo assim, ó, não é perdoar, não é botar no céu, não é isso. É só tipo assim, ele me fez pai, é honrar esse momento. Ele me fez mãe, né? Me fez mãe, desculpa. E quando ela consegue fazer isso, ela tá liberta dessa situação. Do peso, né? Do peso do carregador. Ela libera seu né? filho também e mesmo seus netos. Porque se o filho tiver que ficar no lugar compensando esse pai, ele não vai estar na relação futura dele. E os filhos dele não terão um pai ou uma mãe. Então, quando ela faz esse movimento de grande... Eu sou grande, eu sou adulta aqui, vou lidar isso como uma adulta. Mesmo que ela tenha 15 anos, nesse momento eu sou mãe. E ela consegue lidar com isso, ela está se libertando daquelas coisas todas, ela está sendo adulta e ela faz com que essa criança possa ser só criança. Ela não tenha que compreender, cuidar, tratar essa mãe, compreender, tentar investigar esse pai. Não, ela é só criança, ela está livre. Então, essa mãe faz um trabalho para gerações, mas para ela em primeiro lugar. Porque quando ela faz isso, ela não está amarrada nas dores. E o que ela vai atrair é melhor do que ela teve, porque agora ela amadureceu. Com esse movimento de dizer sim para a vida, e consciente para isso, ela está livre para tudo que ela vai atrair na vida dela também. Né? O que é extremamente importante. E um outro lado que a gente precisa ver é que essa mãe, independente de ser solteira ou não, esta mãe, por toda uma questão biológica, hormonal e tudo mais... Ó, o pessoal comemorando aí. Gostando da live. Ela não passa mais em branco, não existe a mesma pessoa de antes. Nem fisicamente, nem emocionalmente, ela não é mais a mesma. Se ela puder abraçar essa beleza dela, que é diferente talvez de outra pessoa, que talvez tivesse a família do lado, que talvez tivesse dinheiro, que talvez tivesse idade, não importa. Se ela conseguir abraçar essa nova mulher que ela é, sem o ranço do que ela imaginava que tinha, ou que precisava, faz toda a diferença. E tem uma frase que eu gosto muito que é... na vida, querer é uma coisa infantil, a criança quer, tá? Ela quer brinquedo, ela quer dormir, ela quer acordar. O adulto faz o que precisa, a criança faz o que ela quer. Então, só é adulto, a mulher ou o homem, que faz o que precisa.
Por isso é muito infantil do homem achar que ele não é pai, ou que ele não assume, ou que ele não é dele, porque isso é a criança nele. Se essa mulher conseguir sair da criança, eu queria que meu marido fosse assim, ou que o meu namorado, ou que isso, ou que eu queria, sei lá, né, tudo lindo, e ela não entrar no que ela precisa, né, agora eu tenho um filho, ou agora eu estou grávida, o que eu preciso? O que a vida está me ensinando? Não é o que eu queria? Não. A maioria das vezes não é o que quer. A gente, para chegar onde quer, tem que fazer o que precisa. Eu faço uma brincadeira que é o que a casa oferece. Sim. Então vamos lidar com o que temos nesse momento. E responsabilidade. Né? Tem coisas que você quer, tem coisas que você precisa. E se você gosta, tem coisas que você precisa. Sim, mas, por exemplo, eu não gosto de academia, tá, gente? Mas eu preciso em função de saúde, eu tô ficando mais velha e tudo mais. Então, para mim chegar onde eu quero, eu tenho que fazer o que eu preciso. Exatamente. E aí faz muita diferença. Exatamente. Não dá para fazer só as escolhas de coisas que eu gosto. Eu não posso começar a sobremesa, né? Tem que almoçar também. E talvez esse olhar da mulher, enquanto maternidade solo, faça o lugar dela ficar mais leve, né? E ela entender o que ela precisa. Porque assim, ó, em terapia, eu já fiz muitas formações, estou há muitos anos nisso. Lutando bombinha, comemorando, obrigado. Uma das coisas que eu percebo é que a autorresponsabilidade faz toda a diferença. A autorresponsabilidade é a minha parte, eu só dou conta da minha parte. Se, sei lá, os outros, a sociedade, o ex, sei lá o que, não se responsabiliza, ele vai ter que arcar com isso. Não é minha função fazer... Dar conta dos dois. Exatamente, eu tenho que dar conta da minha parte. Na minha parte, eu fiz isso, isso e isso. E agora, como que eu lido com isso? Aí, eu tenho uma carga menor, porque é só a minha parte. Quando eu tento pegar a parte do outro, nem a minha, bem, eu faço, e muito menos a do outro. Né? A gente não modifica o outro. Sim. E nem os filhos, gente. Tinha um pediatra, foi pediatra do meu filho, que ele dizia assim, a mãe que não quer chorar, não quer ver seu filho chorar, vai chorar por seu filho. Muito bom. Então, essa mãe que não se responsabiliza, coitadinho, não sei o que, ela não vai dá pra chorar tomar pra vacina, ele. não dá pra tomar injeção, não dá pra fazer não sei o que porque ele chora. Isso é bem interessante. É bem interessante. Então, assim, o que é preciso fazer e qual a minha parte nisso? Daí, realmente, tudo faz diferença. E nós temos uma pretensão, eu tive essa pretensão até quase com 60 anos, eu consegui descobrir que isso não era necessário, de achar que a gente é responsável pela felicidade dos outros, inclusive dos filhos, né? Exatamente. E a maioria dos pais, quando fazem isso, estragam o filho. É o que tu falou, é um erro. Porque tenta protegê-lo. Então, em vez de preparar para... E a pessoa pensa assim, não, mas é muito novinho. Não vai dar mexer. Só tem 35 anos, né? Me chama a atenção o sistema educacional da Europa, ou do próprio Estados Unidos, que aos 18 eles empurram os filhos para fora de casa. Nossos filhos estão com 30 e as mães ainda dizem, não, mas ele é jovem, é muito cedo. Na Itália, eu me lembro uma vez que eu estava na Itália e estava na estação de trem, pegando um trem. E muitas famílias e jovens, muito jovens, embarcando. E as famílias faziam assim, E aí depois eu perguntei o que era isso, né? Eles disseram, aqui na Itália, aos 18 anos, é compulsório que o filho vá para o exército longe de casa. Porque a família italiana é muito... Sim. Abraça muito, né? E ele tem que ir para um outro lado, para o outro lado da Itália. E isso eu confio. Tipo assim, seria um capitão, mas assim, eu confio, né? E eles faziam muito, toda a família fazia isso na hora que o trem estava saindo, né? Na Alemanha é obrigatório sair de casa aos 18 anos, mesmo que não vá para o exército. Mas a coisa toda começa já diferente. Por exemplo, na Inglaterra que eu moro, a aula, na Alemanha também é assim, na Itália eu não tenho certeza, mas nesses dois lugares eu sei, estive lá. A escola começa às 8h30 da manhã e termina às 3h30 da tarde. É o que Brizola tentou implantar aqui, que é uma escola o dia todo, onde eles têm a parte de aula normal e eletivas. Eletivas seria assim... Escola integral que chama. Mas aí eles começam com atividades onde eles começam a descobrir quais as coisas que eles gostam de fazer. Para quando tiver que escolher profissão, saiba, já na prática. E a família, em vez de estar gastando com babá, com creche, com isso, com aquilo, ele está na escola, essa mãe pode trabalhar, todas as mães podem trabalhar, se não quiser, se não puder, sei lá, tranquilo. Mas essas opções da criança construir uma vida social realmente fora, uma escolha de profissão e todas as coisas. Então, quando eu trago isso neste assunto de mãe
vivendo uma experiência independente, eu trago no sentido, mulheres, vocês continuam mulheres, também mães. Deixa seus filhos serem filhos, também seres humanos. O seu papel. Relacionais, tudo mais, porque aí é um recado, né? A mãe traz para a vida, e esse é o movimento dela, e o pai leva para a vida, e esse é o movimento que a mãe tem dificuldade de fazer. Então, quando ela está independente no processo, é importante que ela faça movimentos dessa criança também desgrudar dela. Senão fica o filhinho da mamãe, a filhinha da mamãe, no sentido de não consegue largar para a vida. E presta de serviço para o indivíduo, porque aquele filho é um indivíduo, na realidade. Ele fica dependente, está Isso. sempre com um caninho de soro ali, né? Para se alimentar. Assim como ele foi estragado, ele será um estragador. Sim. Porque nesses filhos estragados que a família segue mantendo, tratando de coitadinho, eles não conseguem ser adultos, mas têm filhos. Então, gente, recado para as mulheres e para os homens, né? Deixem os seus filhos crescerem. E aí eu vou completar o teu recado para os filhos. Voem. Parem de reclamar dos pais, façam o melhor. Sim, porque vocês também terão pais um dia, né? E vocês vão passar por essa lembrança, essa experiência. Pô, só reclamava do pai e da mãe, e agora eu tenho que dar conta também dos meus filhos, né? Exatamente. Então, gente, a gente vai se despedindo aqui. Até o nosso próximo encontro, que vamos aproveitar